Nunca recebemos não dos nossos avós. Nunca recebemos um não dos nossos pais. Tudo foi facilitado. Eles não nos educaram para receber um não numa sociedade. E aí, de repente, na sociedade, você recebe 10 não e um sim. E aí você não sabe o que fazer com esses 10 não, ou com os 9 não e um sim. E aí, como é que administra isso, né? E aí a gente deprime, se acha o último dos últimos, que eu não sirvo para nada. Né? E aí a coisa vai desandando, e aí a gente vai começando a entender lá atrás, quando você tinha seus 7, 8, 10 anos em que tinha um convívio mais familiar do que social, quando você vai para uma escola, você começa a ter uma visão diferente de outra família, da sociedade, do amiguinho, né? Referenciais de comportamento diferente do que você tinha na sua casa e que tem agora na casa do seu amigo. Você vai fazer um trabalho na casa do outro, você vê que a dinâmica daquela família é muito diferente da dinâmica da sua. E aí, se eu não recebi nunca não, eu vou começar a receber um não indireto. Não vou pedir, não vou perguntar, tenho vergonha. Percebe que começa a desenvolver esse não, e aí são alguns fatores que começam a ser complicadores nesse processo de adaptação e a entrada desse adolescente na sociedade. Eu lembro que na minha época de adolescente, se você tinha um grupinho, esse grupinho fumava, se você não fumava, você não era aceito no grupo. Sim. Então você tinha que aprender a fumar para poder fazer parte e ter a mesma dinâmica, a mesma motivação que aquele grupo tinha para você ser aceito, senão você não era aceito. Então eu não sei como é que hoje funciona, mas a gente percebe que existem alguns fatores que são enfiados goela abaixo, desculpe o termo, para que a gente possa a gente ficar buscando essa dinâmica. A gente ficar buscando uma validação do outro, né? Sim. Toda pessoa que se suicida está desfocada das leis divinas e afirma ainda que todos os vícios são suicídios indiretos, inconscientes e de morte lenta. Aqui a gente fala, como tocou no assunto do cigarro, todos os vícios, todos eles, não deixam de ser autodestrutivos. E às vezes, de uma forma inconsciente, eu sei que eu já ouvi a fala assim de pessoas que abusam do álcool. Aí eu vou morrer mesmo, então deixa eu morrer feliz, né? Então tem N coisas que você pode fazer que não precisa ter o estímulo do álcool ou do fumo, seja lá do que for, que também são muito prazerosos e que às vezes você não teve contato e acha que o beber ou o fumar lhe dá a plenitude dessa felicidade. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Perfeito. Agora, quando há uma carga genética que predomina sobre essa eventual ato, aí tem que se entrar ter uma atenção mais dobrada e entrar com um acompanhamento psiquiátrico, se a família perceber isso, porque precisa ser controlado, talvez medicamentosamente falando. O que sabe das consequências sobre o suicídio, ele será cobrado na sua responsabilidade maior, ou seja, se eu tenho mais conhecimento de que a gente não morre e eu vou levar essa carga pesada para o outro lado, para um outro plano, e isso vai ficar muitas vezes marcado no que a gente chama aí de perispírito. Se eu dou um tiro na minha cabeça, eu leso, né, parte do meu crânio, parte do meu cérebro, parte de algum órgão. Então isso, embora a minha matéria fique, o meu perispírito vai com essas marcas para a espiritualidade. Então o meu perispírito terá que ser refeito e vai ter que ir para um hospital do espaço para poder isso ser revertido. Por isso que tem muitas vezes, não quero dizer que seja suicídio, mas muitas crianças que nascem anencefálica e tem um período de gestação e às vezes não completam isso, né, sendo abortadas, ou tem um período pós-nascimento também curto, porque ele tem que ter aquele período para poder refazer o perispírito através da ectoplasmia da mãe, e aí aquele perispírito refeito, ele volta para a espiritualidade. Então, na realidade, a mãe não perdeu a criança, ela foi
por um ato de amor, de caridade, um instrumento facilitador para que aquela alma pudesse, aquele espírito pudesse se refazer e aí sim, num outro processo de aprendizado e evolução na espiritualidade, compreender que ele precisa de uma outra chance para rever isso que aconteceu. Um acidente de carro, alguma coisa assim, sempre, infelizmente, fica marcas que o perispírito ele é o transmissor, né, do que o nosso espírito encarnado tem, né, e isso passa depois numa linguagem menos técnica para o nosso duplo etérico, que é o que tem um contato maior com a nossa consciência, com o nosso corpo, poder administrar isso. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.